Parar de compartilhar aqui. Bom, vamos lá, mais uma aulinha da terça e a gente está indo para a nossa oitava aula, né, o oitavo encontro da terça-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. Nossa última terça a gente falou. A gente finalizou sobre social seller, né, mano? Deixa eu só conferir aqui. E eu tô devendo a análise da call ali do. Foi de quem que fez a análise da call? Foi. Tararam. Tararam, tararam. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, a gente matou. A gente fechou abril aí matando um pouquinho sobre social seller. Tem muita coisa pra falar sobre social seller, mas deu pra gente dar uma pincelada legal em dois encontros. E hoje a gente vai falar sobre pitch em PDF que vende com conversão, clareza e conexão. Para maio, a gente tem quebra de objeções em tempo real. A gente vai ter pós-call estratégico follow-up que converte. Inclusive, uma venda que eu fiz hoje foi de follow-up. Foi o Ivan e o João que tá aí, Jacó, perdão, que tá aí junto com a gente. Então, follow-up funciona. E tudo que eu passo para vocês é o que a gente realmente implementa. E a aula 11, dia 27, ali vai ser mentalidade ritual de alta performance. Eu acredito que tudo na vida é isso. Quando você está com confiança, isso funciona para tudo. Seja para você se matar, plano de paraquedas, seja para você também fechar boas vendas. Então, ter esses momentos ali de validação com você, com o que você sabe, e não aumentar para quem faz venda, né? Óbvio, é fundamental para que você tenha uma conversão boa, tá? Mas é isso. Vamos então partir para nossa callzinha de hoje. Para quem pegou o bonde andando, não vai ser um assunto que vai ser muito difícil para você compreender, mas isso aqui já é o final. Então a gente divide as calls em alguns momentos. Rapport inicial, que é quando quem entrou por mim, eu faço aquele momento de conhecer você, quebrar o gelo, conhecer o que você gosta, o que você faz, seus objetivos. Então isso a gente chama de rapport. E depois a gente passa para o diagnóstico. O diagnóstico é onde eu vou entender onde você está, como que você está, onde você quer chegar, por que que você não chegou, quais são as suas ideias, como que eu posso te ajudar. Eu começo a colher informações para usar isso aí no final do pitch. E o pitch é o quê? É onde você apresenta como que você pode... O boi, ó, Pierão convertendo venda, mano. O Piero, ele passou pra gente uma call pra gente analisar e virou follow-up, né, Piero? E aí fechou a venda. O ideal, turma, é sempre fechar a call, é sempre fechar a venda na call, né? Então você tem uma hora ali para converter o cara. Esse é o melhor dos mundos, é o melhor cenário. Pô, não consigo, o cara não tem dinheiro, mesmo facilitando para ele, não consegue. Aí a gente entra no follow-up. Mas o melhor dos mundos é, o cara entrou na call de duas uma. Ou é um não claro, como a gente sempre conversou, é um não claro, não tem problema o cara falar não. Eliseu, não quero, não gostei, não quero, irmão. Ou é um sim claro. Um talvez, a gente vai apertando até ele falar um não, ou um sim, entendendo se é questão de dinheiro, que ele realmente não tem, ou se há alguma dúvida que ele ficou ali subentendida, beleza? Então, o pitch, ele é o final, ele é justamente o momento que você está apresentando para o teu lead ali, para o teu cliente, a, a oportunidade de ele ter você do seu lado, ele ter você do lado dele, perdão, ajustando todos os problemas que ele passou, seja mais dinheiro, seja ajudar os pais, enfim, e a gente vai conectando, certo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância e eu vou usar o PDF do Lona, que é uma das operações assim que para mim tá disparada incrível. Tem muita coisa para melhorar ainda nesse PDF. Eu já vou comentar com vocês o que precisa melhorar nesse PDF também para que a gente já implemente essas melhorias, certo? Então, show. O que a gente vai entender hoje? Como criar uma apresentação que guie o lead a ter a decisão. E o que você vai aprender? Você vai aprender a criar um PDF de apresentação para usar nas suas calls de vendas e uma apresentação visual que não só mostra o produto, mas conduz o lead a ter o sim com clareza, conexão, contexto e conversão. Então, cada coisa, cada detalhe, cada frase que tem no PDF importa, porque cada frase quebra uma objeção, entendeu? Então não existe nada aleatório ali. Ah, eu acho que eu vou colocar que você vai ter retorno daqui 6 meses. Não. Tudo que você vai colocar ali é de fato pensado para que quebre objeções inconscientes ali do lead, certo? Então, turma, quem aqui já utiliza, quem já tem operação, óbvio, né? Quem já está utilizando aí PDF para fazer o pitch? Novamente, é fundamental, Eliseu? Eu só vou fechar a venda se eu tiver PDF? Não, mas é importante. Então, quem tem operação aí, quem já, ó, o Piero utiliza.
Só o Piero? É, só o Piero então. Boa. Então, dito isso, já temos atividade para casa hoje, né? Gerar PDF. Gabriel Ribeiro utiliza. Maravilha. Então, por que que eu devo utilizar o Pitch? Por que que eu não vou só no Gogol? Primeiro, porque deixa a call mais visual e envolvente. A gente vende o intangível, a gente vende sonho. Segundo, eu digo na nossa operação, né? Aí se você vende produto físico, é outros 500. Segundo, tira o lead da subjetividade e traz clareza. Porque veja, eu falo, cara, você vai ter 72 encontros aqui com a gente durante 6 meses. Um com Cadoca toda segunda e dois comigo terça e quinta. Beleza. Isso não fica claro na cabeça do lead. Ele não consegue entender o que são esses 72 encontros somente com a minha fala. E não enxerga o valor disso em alguns momentos. Dá autoridade e profissionalismo para sua fala, além de ajuda você a seguir uma linha lógica sem se perder e facilita a tomada de decisão. Isso aqui também é fundamental, velho. Isso aqui é fundamental, tá? Eu não tô com a parte de edição, né? Então, aqui só tô com visualização, então não vou conseguir marcar. Isso aqui é fundamental. Por que isso aqui é fundamental? Porque tem muitos momentos que a gente tenta dar uma de cadoca, né? Começa a usar vários exemplos. Ah, porque a galinha quando voa e o carro quando bate, e isso que aquilo. E isso, em alguns momentos, é interessante. Quando você sabe encaixar essas figuras de linguagem, esses exemplos, né? Só que no momento do pitch, se você se perde muito, aí você começa a pegar umas referências e fica buscando ali, fica procurando uma frase de efeito que no final o cara só queria ver o que ele queria receber. Obviamente essas frases de efeito são boas, essas figuras de linguagem, quando você compara com algum objeto, com algum cenário, é importante porque traz o que para o lead? Traz a imaginação dele, né? E a visualização ganha do argumento. Então, quando você faz o lead se imaginar em uma situação, tipo, quanto mais tempo tu passa no trem, no destino errado, mais caro fica a volta. Quando o cara fala que ele quer pensar, quando o cara fala que ele quer mais tempo para decidir. Então, você pode usar isso. Ah, cara, você quer pensar, beleza, mas quanto mais tempo você passa dentro do treino de errado, mais caro fica a volta. E eu tô te dando a oportunidade de você começar a corrigir esse erro ou essa dificuldade agora. Mas quando você começa a se perder muito, acaba que sai do pitch e volta para quebra de objeção. O pitch não é quebra de objeção, o pitch é o quê? É a apresentação do que tu vai entregar, do que o lead vai receber. Beleza? E dessa forma, facilita a tomada de decisão. E lembre-se, o PDF ele não substitui sua fala, ele reforça e direciona. Então, eu sempre vou, em grande parte, utilizar o PDF e vou fazer o que também? Eu vou. Deixa eu só ver se está gravando meu áudio aqui, que às vezes o ABS não pega meu microfone, tá? Então, e eu vou, dentro disso, personalizando. Então, se lá tem, cara, dentro de 40% dos mentorados já recuperaram a parcela em menos de 2 semanas. Aí eu falo, João, como você disse para mim que você queria resolver esse problema em tal tempo? A gente vai ter 14 dias junto contigo para encontrar o teu especialista, criar produto, montar a oferta e fazer a primeira venda. Por quê? Quanto mais rápido te entrega o resultado, mais motivado você fica. Quanto mais motivado você fica, mais resultado você tem e mais dinheiro volta pro seu bolso. Então, não é você ler por ler, tipo, igual eu tô lendo aqui. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender a criar um PDF de apresentação, para usar nas suas calls de vendas, apresentação visual que não só mostra um produto, mas conduz o lead. Não é para ler, é para você entender, deixar o lead ler, você vai personalizando, inclusive aumentando o tom, diminuindo o tom, nananã. Você acredita que junto com a gente você ganharia mais ou menos? Então, tudo isso você utiliza ali no momento da apresentação do pitch para deixar mais envolvente, fazer com que o cara não perca o interesse. Fechou? Tá ficando claro, turma? Tá ficando dúvidas? Quem não tem PDF, a gente já vai criar o PDF. Tá claro? Boa. Então, seguindo. Boa. Seguindo, vamos para os 4 Cs. Eu adoro um C, né, mano? É os 4 Cs da venda, é os 4 Cs do pitch visual. Então, clareza, visual limpo, título direto e linguagem sem enrolação. Conexão, apresentação, fala da dor e do desejo do lead com empatia. E isso é uma parada que eu gostei muito do que eu fiz aqui na Dulona. Então a Dulona é limpa, fala um pouquinho sobre ele, não tem muito o que falar, o moleque tem 18 anos, nem tem vida ainda. E agora eu vim sobre o que acontece quando o cara tá sozinho.
Ele fica sem estratégia, sem direção e sem retorno. Por quê? Falta clareza. Ele não sabe por onde começar, em quem confiar. E foi isso que tu disse pra mim, Matheus. Tu disse pra mim que o fato de você estar sozinho fez com que você não tivesse tomado a decisão de começar a investir em direct response. E 70% das pessoas travam nessa fase. E você faz parte desse dado. Gasto sem resultado. Você até tenta rodar anúncio, mas só perde dinheiro. E, cara, 60% desiste antes de validar uma oferta. E você tá quase perto de chegar aí. E sem suporte sem atalhos. Você se sente sozinho, sem alguém que mostre o caminho. E 90%, cara, desiste. E fala que não funciona. Por quê? Porque tá sozinho. É a mesma coisa, Matheus, de eu tentar vender perfume sem saber. É mais prático e é mais simples aprender a vender perfume com você que já tem experiência ou tentar sozinho assistir vídeos no YouTube? Pô, comigo tem experiência. E aqui é a mesma coisa. Fala, Matheusão. O Eliseu, rapidão, cara. Tá bem específico aí, eu reparei, né, a questão da persona, né, as dificuldades, né, e onde que a pessoa vai se enxergar aí nessa descrição que você passou, né. Sim. E você não acha que, por exemplo, você pega um lead que já tá no Direct Response, por exemplo, não se encaixa tanto nisso aí, né, o que que você faz nesse caso? Cara, se ele chegou até a minha cópia porque ele não tá satisfeito. Uhum, Ele tem alguma dor pra resolver. Ou é falta de clareza pra escalar, ou tá gastando sem ter resultado, tá fazendo seus 50 mil no mês, mas não tá fazendo 100 como a gente. E, obviamente, entendi. se ele não tá fazendo isso é porque ele não tem o quê? Suporte nem atalho. Entendi, então você bota ali as três Bem principais genérico, personas é. É uma ali. parada bem genérica. Aham, entendi. Porque, tipo, em qualquer. Se o cara. Como eu sempre falei, mano, o cara fazer dinheiro nunca vai ser um empecilho pra mim. Sacou? Tipo, o Uhum. cara já faz 100 mil reais, por que que não faz 200? O cara já faz 50 mil, por que que não faz 100? O cara já faz 10, por que que não faz 20? O cara já faz um salário mínimo, por que que não faz 2? Não Então fechou sempre então, vai porque... ter um. Eu sempre vou buscar um gargalo, entendeu? Uhum. Não, E. era essa a minha dúvida mesmo, você faz um Boa. negócio mais genérico, bem específico. Fechou. Exato. Porque a especificidade vem aonde? A especificidade vem com o diagnóstico que você faz, com as informações que você colhe, e nesse momento aqui eu vou lendo, trazendo a especificidade do diagnóstico. Então os caras dizem pra mim, pô, a minha dificuldade hoje tem sido sair dos 50 mil. Cara, por que beleza, tu já entende tráfego pago, tu já sabe clonar oferta, por que que você não consegue dobrar o que você faz? O cara fala, pô, porque às vezes eu não sei se a oferta vai aguentar, eu não sei identificar se a oferta aguenta escala. Eu falo, cara, como você disse comigo no começo, te falta clareza. Por quê? Você não sabe por onde encontrar ofertas que aguentem escala. Você gasta em resultado. Você até tenta encontrar ofertas que aguentem escala, mas você só gasta dinheiro à toa. E não tem o retorno que você esperava. Então, a especificidade vem com as informações de diagnóstico que você já anotou no seu papelzinho e a personalização no PDF. Beleza? Boa. Contexto. Eu explico o que é, como funciona e mostro provas reais. E a conversão. Eu levo o lead com lógica até o fechamento, com ancoragem, valor e convite claro. Show? E agora, os 11 blocos, as 11 regras, as leis de Moisés na tábua do pitch. Quando Moisés falou lá, vamos atravessar o Mar Vermelho, ele usou 11 blocos no pitch para atravessar o Mar Vermelho. E uma dessas foi o quê? A promessa. Um título forte que mostra a mudança que o lead vai viver. Não tem isso aqui, né? Então isso era algo que a gente poderia colocar. Deixa eu ver. Não tem isso aqui, não. Mas é algo que a gente poderia colocar. Beleza, eu não tenho, cara. E a promessa, eu não consigo deixar uma promessa genérica. Então você tem que sempre lembrar. Colocou na apresentaçãozinha. Cara, nosso objetivo aqui não era ter uma mentoria. Porque imagine, é, conhecimento, Matheus, tu já tem, velho. Conhecimento, Fábio, tu já tem. Então, o que a gente espera de uma mentoria, Matheus? A gente espera o cara tá do nosso lado, o cara apertar o botão de gerenciador, o cara ter acompanhamento, o cara isso, o cara aquilo. Cara, eu concordo contigo. E imagine você tirar uma dúvida sua com um vídeo no YouTube que tem 56 mil views. Você acha mesmo, Fábio? Você acha mesmo, Matheus, que você iria conseguir ter sua dúvida respondida? Mesmo que por comentário, mesmo que o Lona ali tentasse com todas as forças responder no comentário do YouTube, tu acha mesmo que todas as suas dúvidas seriam sanadas? Dificilmente. E foi com isso que surgiu aqui a La Scala. Justamente para apertar o botão junto contigo. Para te tirar de um cara que tá travado nos 50 mil reais, ó, por mais isso aqui, travado nos 50 mil reais, para um cara que vai entender como identificar uma oferta essa é escalável e como, obviamente, dobrar o que tu faz dentro de X tempo. Então, quando não tem promessa, o que, é que eu faço? Eu pego a dor do cara e emendo no que eu posso fazer. Nome do programa, do produto, nome com identidade visual, mais uma frase de posicionamento. A apresentação do expert, como eu disse, nosso expert está saindo das fraldas ainda, então não tem muito o que falar dele.
mas teu expert tem mais experiência de vida, tem mais resultado do Lua não tem, né? Mas não é nem isso o ponto, mas mais vivência, você pode colocar um pouco mais. Como o produto funciona, um passo a passo, eu coloco antes disso aqui a dor, né? Então já saio aqui do lona para dor. Por quê? Porque foi algo que eu testei e eu percebi que funciona, né? Que tipo já quebra ali várias objeções, que é mostrar, dá tapa na cara do cara, ó, você tá sozinho, você tá sem clareza, você tá gastando sem ter resultado e você tá sem suporte, você tá sozinho. Então só te resta um caminho, entendeu? No final. Então você já começa o pitch batendo na cara dele. Depois disso, a gente vem para onde? Metodologia, prova social, como funciona a entrega na prática, bônus e entregas extras, resumo completo com coragem, preço real e chamada para ação. Uma sacada muito boa que a gente está tendo aqui é que a gente não está descendo preço, velho. Isso está sendo bizarro, tá? Por quê? Já vou mostrar para vocês. Então, veja, eu coloquei aqui a dor, eu coloquei a solução para sair desse ciclo. Então, tudo que eu apresentei aqui de dificuldade e é a mesma estrutura que o PDF do Kadoka segue, né? Se você já passou por isso, como ninguém te apoiar, etc, etc, aí depois vem a solução. Então, qual é a solução para sair desse ciclo? Clareza de direção, validação de resultado, você está assim negativo, você pode ficar assim positivo com a gente. E assim você tem suporte, estratégia, direção. E agora você passa a ter confiança no processo, porque você segue uma metodologia comprovada e sabe que não está mais jogando seu dinheiro e ter seu tempo fora. E dessa forma, Matheus, é o caminho mais rápido e seguro para você começar a faturar e mudar sua realidade dentro do mês de maio ainda. E cara, agora é o que interessa. É o que tu vai conquistar com a mentoria La Escala. Campanhas validadas no ROI positivo, vendas diárias na de audiência do Instagram, negócio digital estruturado e escalável. E para você ter noção, Matheus, cara, a gente abriu essa mentoria dia 4 de abril. De lá para cá, boa, perdão. De lá para cá, é, 42 mentorados já entraram. Perdão, eu tô falando a porcentagem, né? De lá pra cá, 72 mentorados já entraram. E desses 72 mentorados, 42% dos mentorados já validaram oferta e recuperaram investimento em até 10 dias. Ou seja, Matheus, significa que o quê, cara? Dentro de 2 semanas, junto com a gente, ou dentro de 10 dias, junto com a gente vai identificar quais são os gargalos da tua operação, por que você não está encontrando oferta, por que sua oferta está travada. Por quê? Quanto mais rápido te entrega o resultado, mais motivado você fica. E quanto mais motivado você fica, mais rápido tem a sua prova social. E quanto mais prova social eu tenho, mais eu vendo e mais caro eu posso cobrar. Então, a sua prova social, o seu resultado tem muito mais valor e é muito mais importante para mim do que para você mesmo. Boa? Boa. E agora a gente vai seguindo para prova social. Cara, aqui tem o Natan, que é de BH, que fez isso, fez aquilo. A gente tem o Wesley também, que não sabia porra nenhuma. E depois que teve acompanhamento, ele começou a fazer dinheiro, falando o nome sempre. A gente tem aqui o Roberto, que estava travado sem vender. A gente passou uma oferta para ele, ele começou a fazer 5 vendas. E, cara, a gente também tem aqui Qual é o nome desse cara, mano? Ele me chamou hoje, eu até esqueci o nome dele. Mas enfim, a gente também tem aqui o Joãozinho, que fez isso e aquilo. E agora o Giovanni, cara. O Giovanni também que tu vai encontrar dentro do grupo, que na nossa aula sobre levanta caixa ele fez R$ 150 por dia. Então você começa a trazer nome, cidade, de onde o cara tava, se ele era CLT, se ele era entregador de pizza, se ele fazia isso, se fazia. Por quê? Às vezes o teu lead tem o mesmo cenário. O cara entrega pizza também, o cara é de BH também, o cara, porra, ele não sabe nada também. Então você começa a trazer o quê? Espelhamento. Pessoas que já passaram pela mesma coisa que você está passando e conseguiram sair dessa. E sempre com nome, tá? Não é esse mentorado. Ah, esse mentorado aqui, esse aluno aqui, essa aluna, 2 alunos, 100 alunos. Não, pô, é nome, Natan, Giovanni, Fulano, Ciclano, Wesley, Roberto. Não lembro o nome, inventa na hora. Não pode mentir, né? Mas, pô, se tu não lembra, pô. Beleza? E passa bem mais credibilidade, perfeito. E o que tu vai receber agora, Fabião? Fabião, tu vai receber a metodologia por trás da escala. Tu vai entender como encontrar e adaptar produtos e ofertas já lucrativas, vai entender como executar com tráfego pago, usando pouco investimento, e além disso, escala e longevidade. Você aprende a escalar com segurança e além disso também, evitar bloqueios, mantendo suas campanhas vivas e saudáveis. E dessa forma, você tem o acompanhamento 360, com 24 encontros durante 6 meses, grupo de suporte direto com o Felipe, acesso a todas as plataformas, nanã, hot seat, e aqui tá a cereja do bolo, mano. Acesso ao Edspar. Eu sei que nem todo mundo consegue colocar um bônus na entrega, né, mano? Mas, mano, se tu conseguir, isso aqui tem sido bizarro pra gente. Por quê? Veja,
Não sei se todo mundo conhece que o Edisparo. O Edisparo é uma ferramenta de espionagem de oferta. Só o Edisparo custa R$ 406. E se eu entrego pro cara, quanto que esse cara economiza no ano, turma? Se eu dou para ele o acesso do Edisparo, quanto que ele economiza no ano dele? 4.800. Boa. Ou seja, o que é pagar para mim R$ 5.000 para aprender como clonar, como subir, como escalar e, além disso, economizar R$ 4.800? Nada. Entendeu? No final, é nada. Com uma parcela de um aluno só, eu pago o acesso do Disparo por. Ou seja, melhor, com uma mentoria de um mentorado, literalmente isso, eu pago todo o Disparo do ano e eu posso vender para mais 1.000 mentorados com um cara só. Ancorando em que, cara, só com isso aqui eu já economizo para você R$ 4.800 no ano. Além de te ensinar, como que você pode sair de X para Y, fazer isso, não. E dessa forma, você também tem bônus, onde você tem o curso completo, você recebe checklist, template, método Caixa Express e Group Network. Dúvida, Fabião? Deu para entender? Pô, deu para entender. Fabião, depois de ter visto a nossa aula que eu te dei ali no começo e agora no seu acompanhamento, cara, você acredita realmente que dentro desses 6 meses, junto comigo, junto com o Lona, junto com o Cadoca, junto com o Joãozinho, a gente conseguiria sair de R$ 50.000 que você está travado e sabe que se você continuar assim, a tendência é que seu lucro diminua para uma operação escalável, onde você consiga dobrar e ter previsibilidade de quanto você vai ganhar? Pô, sim. Pô, não. Se sim, por que sim? Por que você acredita nisso? O cara vai se vender. Ah, por conta disso, disso, daquilo. E, Fabião, conta pra mim, cara, como seria se você conseguisse daqui 6 meses dobrar o que você faz? Pô, seria incrível. Eu estaria super feliz. Por que você estaria feliz? O que mudaria pra você ganhando R$ 50.000 a mais? O que mudaria pra você ganhando R$ 10.000 a mais? O que mudaria pra você ganhando R$ 7.000 a mais? Então, sempre trazer, e algo que até o Kadoka me corrigiu, sempre trazer o emocional na hora do pitch também. Então, não só se fez sentido, mas por que fez sentido? Beleza, fez sentido, por que fez sentido? Como você sentiria se tudo der certo? Como você sentiria se tudo desse errado? Cenário de céu, tudo dando certo, cenário de inferno, ele fudido. Mas o cara faz 50 mil, beleza. Mas ele não tá satisfeito. Ele quer fazer sim. Fechou? Pô, tem certeza que teria resultado com a gente? Tem certeza? Tenho certeza. Acredito que teria resultado com vocês. Beleza. Então, cara, de forma geral, a única coisa para a gente agora é o quê? A questão financeira. Correto? Pô, correto. Então significa que se eu colocar uma parcela mensal que cabe no seu bolso, a gente conclui agora? Aí o cara vai falar, pô, sim, não, sim, depende da parcela. Beleza. Então, de forma geral, ô Fábio, o investimento é de 499 por mês. Com 4 encontros, suporte direto, hot seat, curso completo, grupo com ofertas, network completo, nananana, por 499 por mês. Além também do Disparo, onde eu vou economizar para você no ano R$ 4.800, porque eu já vou te passar o acesso. Ou seja, eu estou te dando a ferramenta e eu estou te dando conhecimento. E vou estar apertando o botão junto contigo. Você acha que seria muito impossível, dentro de 6 meses, não conseguir vender no mínimo 25 low tickets? Que 25 vezes R$19,90 vai dar 500 pau, né? Aí o cara fala, pô, não, é possível. Então, boa. Então, já posso te dar as boas-vindas com o mentorado? Sim, não, talvez. E a gente parte para negociação. É questão de cartão de crédito, é questão de financeira, o que falta, o que não falta, vai negociando, nananana. Porra, 5 mil não dá, 5 mil não dá, vai ajustando. Eu, ultimamente, não tenho utilizado tanto outros valores. Eu pergunto pro cara, beleza. Então, se não fosse 499 agora, você está no mentorado. Sim? Sim, beleza. Show. Cara, meu papel aqui não é dificultar o teu acesso, é facilitar, beleza? Então significa que se eu deixar uma parcela mensal
que cabe no seu bolso, a gente conclui agora. Correto? Correto. E eu devolvo pra ele. Qual seria essa parcela? Eu não fico brigando, eu não fico leiloando. Eu já falar parcela, eu vejo se eu posso encaixar. Pô, eu conseguiria R$ 200. Cara, R$ 200 eu não consigo. A gente tá falando de tirar de 499 para R$ 200 por mês. É uma queda de R$ 300. Não paga nem o disparo mensal. Sacou? Cara, o que eu consigo fazer pra te ajudar? Eu realmente não posso fazer isso, mas eu vou fazer pra ti, tá? O mesmo valor de 6 meses atrás, quando a gente iniciou. Ou de um mês atrás, quando a gente iniciou. Eu consigo pra você, agora, 299 por mês. No cartão. Ou 3.000 à vista. Pô, no cartão só tem 1.500 reais de limite. Cara, beleza. Ó, pra te ajudar, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar os 1.500 reais no cartão e o restante ali no boleto. Ou, porra, teve vendas até que eu já peguei 400 no Pix, 600 no cartão e o resto MB, pô. O cara tinha 400 no Pix, guardado na caixinha, só tinha 600 de limite no cartão, passei o cartão e só tinha, e aí o restante de 2.000 foi boleto, foi boleto. Mano, é você vender o seu melhor produto para o melhor momento que o cliente pode pagar, sacou? Negociar. E é algo, mano, que é a melhoria. O Kadoc me cobra isso sempre, porque às vezes a gente pega tanta call que a gente só vai tirando pedido, né? Tipo, porra, faz a call, vende, mas a gente não negocia com o lead, mano. Mas a gente vende perdendo. Como assim vende perdendo? Porque o cara às vezes poderia pagar 10 pau. Só que por você só querer tirar pedido, você vende perdendo dinheiro. Você deixa de ganhar R$ 7.000, por exemplo, ou 5.000, ou 6.000, entendeu? Por isso que esse momento aqui é um momento muito bom de quê? De troca de ideia, mano. Você é amigo do cara. Você tá querendo ajudar ele, entendeu? Pô, só tem R$ 100 no cartão, beleza. E quanto você tem no Pix? Ah, eu tenho X valor, tenho R$ 300 no Pix. Beleza, então vamos passar esses R$ 400 pra te ajudar? Você manda 300 no Pix, passa assim no cartão, o restante passa lá no TMB. E vai tocando bola. Beleza? Então, meu último downsell aqui chega a 249, tirando, obviamente, algumas coisas das entregas. E no final, você já viu o caminho. Eu, sinceramente, nunca usei isso aqui, velho. Nunca usei isso aqui. Acaba aqui pra mim, ó. Sempre acabou aqui. Não tem uma call minha que eu passei pra cá. Então, acabou aqui. E nem dos closes que eu treinei passou pra cá. Zero. Todo downsell que aconteceu foi downsell, tirou a apresentação, troca de ideia, papo vem, papo vai, não consegue 5.000, qual valor fica bom pra você? Já foi. Esquece PDF agora. Então, voltando para o PDF, para os 11 blocos que eu substituiria aqui alguns, vou até corrigir isso aqui, que é a forma que eu tenho utilizado mais. E é a mesma forma do Kadoka também, deixa eu até abrir aqui a do Kadoka, né, mano? Querendo ou não, a minha foi um Frankenstein do Kadoka. Então, e também é um Frankenstein, né, do Full Sales, né, mano? Então, a minha também é um Frankenstein do Full Sales. Então, a do Kadoka, a promessa, construir um negócio de verdade, viver 100% do digital, então a do Kadoka tem a promessa. Aqui tem, ó, o tapa na cara, eu sei que você já passou por isso, a solução para sair desse ciclo, o que você vai ter na mentoria, aqui tem prova social pra caralho. Eu sempre abro o Instagram, na verdade, na prova social. Tudo que você vai conquistar. Aí aqui começa já entregável. Aí, mas entregável, entregável, entregável. Aí que eu paro no Kadoka. Cara, você acredita teria resultado, nananana. Papo vai, papo vem. Apanhado geral. Esse é o valor talvez. Esse é o valor que amanhã eu vou te procurar, depois eu te ligo, nananana. Agora é o valor de hoje. R$ 1.000 por mês. Esse é o valor do investimento. Ah, é muito absurdo. 2 de 497. Sempre entendendo, negociando se é cartão de crédito, se é questão financeira. Mas no geral, os PDFs eles seguem uma mesma estrutura. Beleza? Então, eu só substituiria essa parte aqui. Então, promessa, nome do programa, produto, apresentar o expert, se teu expert ainda não tem tanta autoridade, o Kadoka já é, porra, tem muita autoridade, né? Então, não tem que desenhar muito sobre o Kadoka. Como o produto funciona, eu colocaria a dor, na verdade, né? Então, no passo 4 eu colocaria a dor. Então, isso acontece quando você está sozinho, é isso que você já passou, enfim, batendo no cara. Depois, a solução para sair disso, a metodologia, prova social, como você entrega na prática, bônus e entregas extras, resumo completo com ancoragem, preço real e chamada para ação. O que acontece quando você está tirando muita venda no valor ancorado? Tá barato, certo? Então é o que vai acontecer aqui nesse produto. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar. Por quê? Tá saindo muita venda nesse valor.
Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu aumento para aumentar a barreira. E pegar leads que podem pagar mais e não estão pagando por quê? Porque estão vendo o preço de 499. Então, se eu estou tirando muita venda de 499, o que eu faço? Eu aumento o valor e vou fazendo os downsells a partir disso aí. Eu vou aumentar para 10k e vou fazendo downsell a partir do momento que o lead ali, reclamar. Mas se não reclamar, passa o cartão que eu passo sorrindo. Reclamou, entende a dificuldade, se é cartão de crédito, se é TMB, se é questão financeira, e vai fazendo os downsells. Então, essa é a parte mais gostosa da call, que a gente não pode perder o tesão de fazer, que é justamente a negociação, mano. Não tem como você tirar pedido. E era uma falha minha também, que a gente não tem como deixar de cometer, principalmente quando a gente faz muitas calls. Então, porra, imagine, você fazendo 8 calls no dia, já fez 2, 3 vendas, você quer fazer as 8, mano. Aí você só vai realmente no automático, né? Isso não pode acontecer. Beleza? Então, eu vou ver se eu substituo isso aqui do passo 4, colocando a dor do lead, mas vocês já sabem, né? Quem tá aqui já tá sabendo que falar sobre a dor do lead é importante. Dúvidas, turma? Eu falei muito, né? Acabei nem perguntando tanto vocês. Deu pra pegar o ritmo aí da parada? E, novamente, tá? Não existe certo, errado, o que existe é teste, mano. Sempre. Deu pra entender? Boa, montar um PDF, mano. Canvazão. Aqui, ó. Você vem aqui no Canva, ó. Eu também sei não, zero design. Zero design. Cadê? Jogou no Canva. Esquece aqui, ó. Apresentação. É isso? Deixa eu ver. Aí, mano, já foi. Apresentação. Meu PC tá... Maczão chega uma hora que ele começa a peidar, mano. Ó, tem várias aqui, mano. Eu acho que quanto mais clean, melhor, saca? Tipo, essa aqui pra mim tá perfeita, mano, pra qualquer outro projeto, ó. Ó, tá perfeito, mano. Ó, é quase um pitch aqui, ó. Inteligência emocional. É quase um pitch. Aí você só vem mudando, velho. Muda a cor, muda as paradas aqui, não sei o quê. E vai seguir na ordem. Nada se cria, mano. Ó, essa paradinha aqui é massa, ó. Então, sozinho você tá assim, aí você vai mudando. Primeiro mês você tá assim, sozinho, fudido. Segundo mês, com a gente, você começa a ficar assim. Terceiro mês, você começa a ficar assim. Quarto mês, você vai ficando assim, ó, bonitão. Aí, tipo, tem muito modelo no Canva. Uns pagos, outros gratuitos. Obviamente, o melhor dos mundos é o quê? O melhor dos mundos é você pagar um design, né? Caraca, Cauzão tá careca, mano. Qual é, pô? Virou bodybuild mesmo. É a bomba, tá fazendo efeito. Coringuei, velho, coringuei. Moleque maluco, mano. Tá convertendo mais venda assim, carequinha? Pô, e era sobre isso que eu vim falar. Sobre isso que eu vim falar. Como Se cabeça de liga aí. Rolon interfere na sua conversão? Fechei duas hoje, velho. Fechei duas. Caralho. Chama. Você prometeu o que pros caras? Olha. Eu preciso Cara, entregar o que eu prometi? não. Ele tem Não. que bater a meta, ele tem que bater a É, meta. pô. Até aumento. Não, pô, mas Mano, posso fazer quem uma entra pergunta? comigo no final do mês, entra sorrindo pras paredes, porque eu faço cada promessa absurda. Brincadeira, turma. Quem entra no começo do mês fala a verdade. Eu começo o mês falando a verdade e termino o mês mentindo. Brincadeira, turma. Vai que teve alguém que entrou no final do mês, né? Quem entrou no começo do mês, não se preocupe. Tudo que eu falei tá garantido. Ai, ai. Mas enfim, turma, é isso, tá, mano? Pra que a PDF sem muito mistério, eu criei todos no Canva, velho. Aí eu fui modificando aqui conforme esses meus 11 passos aqui, beleza? Novamente, não é regra, é adaptação. Não é necessariamente obrigatório você ter só 20 porque tem PDF. Não, teve algumas calls que eu não utilizei. Eu só usei o PDF ali no finalzinho na hora de mostrar o preço. Porque tem muita gente que só seria encheção de linguiça, velho. Entendeu? E aí entra a questão de você ter um feeling. Se o cara não tem tanto conhecimento assim, porra, fala só das. Às vezes o que interessa pro cara é o quê? 72 encontros comigo com o Kadoka. Às vezes pro cara o que importa é isso. É alguém do lado dele, pô.
Entendeu? Não interessa treinamento comercial, os caralho, não sei o que, isso aqui, e premiação, e viagem pra São Paulo, e os caralho. Às vezes o cara só quer saber de quê? Como que ele tá entrando, como que ele tá saindo, como que ele vai sair, entendeu? Fala, Ivan. Ô, Eliseu, a minha dúvida é o seguinte: vamos supor, você quer fazer o pitch lá com o cliente, Ó, você entrou em contato com ele através do Instagram, vamos supor, e daí o pitch, corrigindo, o lead, ele não te dá abertura para você realmente ter aquele relacionamento com ele. Ele é um cara muito direto, com muita objeção, é um cara que realmente questiona muito: ah, mas isso vai dar certo? Isso realmente é bacana para mim? E o cara não deixa você ter aquele relacionamento, entender realmente que de fato você pode ajudar ele. boa. Como você acha que é interessante para fazer a conversão para esse tipo de lead? Boa, é o começo. Eu nunca tive uma negativa de pitch. Por quê? Eu ouvi o cara. Então é uma questão de bom senso, é uma questão de reciprocidade. Eu ouvi as dores do cara, eu ouvi o cara chorando no meu ouvido, e agora ele se sente na obrigação de me ouvir também, querendo ou não. Então, veja, se o cara. Aí a gente tem que identificar se eu não tenho abertura pra fazer o pitch ou o cara tá com objeção de comprar. Qual é o objetivo de uma call? Passar conhecimento. Por isso que na call ali com o Gabriel, eu falei, Gabriel, velho, eu colocaria uma aulazinha antes do pitch. Porque é como se tu tivesse, sei lá, numa balada já conhecendo alguém, sem nem beijar na boca e levando pro motel. Sacou? Não tem um momento, tipo, quem é você, maluco? Então tu já começa com um cara ali numa. Tu tá conversando com um cara, já pula do cara, do problema dele pra um pitch. Já fica muito abrupta essa transição. Eu sou muito fã da prática de uma aulinha ali. Por quê? Porque você transiciona de eu entendi sua dor, eu te apresento como que eu posso resolver, e o intuito da Cora é te ajudar, eu já te ajudei. Agora você pode progredir mais do meu lado. Então, é aquela questão, pô, te dei uma bala, você vai me dar outra bala. Por quê? Porque eu já te dei uma bala, então eu já te dei uma aula gratuita aqui. E você enxerga valor no que eu tô te mostrando. Foi o que aconteceu na nossa call. Eu mostrei pra vocês o que a gente faz. Eu desenhei pra vocês literalmente o que a gente faz como coprodutor. E foi isso que me deu abertura pra quê? Pro pitch. Vocês ouviram o pitch, vocês estão aqui. Entendeu? Então, boa. Entendi. E é, mesmo assim, Alice, eu dei a aula e tudo mais, o cara realmente tá irredutível sem saber se vai dar certo. Aí você tem que perguntar pro cara, velho, você não confia em você mesmo? Porque essa insegurança não é sobre você. Porque se tu já mostrou prova social e se ele viu que funciona, porque você vai perguntar se acredita que dentro de 6 meses teria resultado, ele vai falar, eu acredito. Depois que ele disser, eu acredito, ele voltar atrás, é porque ele tá inseguro, não é com o acompanhamento, não é com o produto, é com ele. É com ele mesmo. Exatamente. E aí a gente volta, e é bom você assistir umas aulas que. Uma análise de uma call que a gente fez com o Bruno. O Bruno é um mentorado nosso, ele faz calls gravadas. Ele faz calls, né? Calls gravados. Ele faz calls de venda. E uma dessas calls dele, ele não pegou na dor do cliente. Qual era a dor do cliente? O cara, ele queria se vestir melhor porque o pai dele não via ele como adulto. A grande sacada da Core é, se ele tivesse encontrado essa ferida, se tivesse escutado essa ferida, ele teria vendido 10 mil reais pro cara sem nem perceber. Mas por não ter escutado essa ferida, ele não vendeu, ele vendeu, mas não vendeu o máximo que ele poderia. Entendeu? Então, Sim. Entendi. veja, se a insegurança, se eu enxergo a insegurança do cara, eu consigo contornar essa questão de não funcionando pra mim. Porque ele tá justificando, não funciona pra mim porque outras coisas não funcionaram. Então, se for assim, eu não vou namorar de novo. Se for assim, eu não vou trabalhar de novo, porque meu último trabalho me demitiram. Ah, porque meu último trabalho me desprezaram. Então, porra, beleza. Você não vai trabalhar. Você não vai namorar na sua vida, porque se todo relacionamento fosse o primeiro e único da sua vida, não existiria divórcio. Mas existe. E não significa que se toda segunda-feira que faz sol, não vai existir segunda-feira que vai chover. Pode ter segunda-feira que vai chover, mano. Não tem como você ter essa certeza. Toda segunda-feira vai fazer sol. Todo curso que eu comprar vai dar errado. Tudo que eu fizer nunca vai dar certo. Entendeu? Aí você volta pro cara. Não é o seu produto o problema é quem? É a insegurança dele. Tudo que ele toca a mão ele vai ser Tem que inseguro. segurança da pessoa. Exatamente. E aí você joga com o emocional dela. Esquece produto, esquece preço, a gente joga com o que agora? Por que esse cara é inseguro assim? O que ele fez que deixou ele inseguro? O que fizeram com ele que deixou ele inseguro, entendeu? Ia virar um terapeuta. E qual tipo de abordagem você acha legal para poder convencer mais o lead, passar mais credibilidade? Você chega criando um relacionamento, um vínculo com ele, fazendo ali uma amizade, Boa. ou realmente você vai elogiando primeiro o trabalho dele, vê que acompanha alguns vídeos para poder passar ali aquele senso de realmente eu me importo de ver o que você fez antes, conheci sobre você, para depois poder realmente conhecer quem é você de fato. Tá, boa. Então a gente tem que diferenciar. Você está perguntando para abordar um especialista e se tornar coprodutor ou para abordar um lead?
para abordar um especialista. Boa. Eu sou fã de chaveco. Falar sobre o carro do cara, sobre, porra, o treino que a pessoa tá fazendo, sobre o escritório dela. Criar relacionamento com base. Como foi nossa call? Nossa call foi falando sobre vocês, o que vocês fazem, o que vocês gostam de fazer, como vocês conheceram, como você e o Jacó se conheceu, se vocês já tiveram negócio juntos. Então, todo o meu início da call é sobre vocês. E fazendo isso, eu consigo pegar informação e criar mais assuntos através do que você me passou. E no Instagram é a mesma coisa. Você não responde um post de alguém que tá falando sobre céu, falando sobre inferno. Você fala sobre céu. Sacou? E através do que você vai falando ali no momento que ela tá postando, enfim, você vai desmembrando para outros assuntos. Então, se ela tá postando sobre o carro, pô, fala sobre o carro, fala sobre o treino, fala sobre a roupa, fala sobre o relógio, fala sobre o perfume, fala sobre a comida. Assuntos interessantes, por exemplo, com a Joana, com o Lona, eu não falei que eu era. Porra, eu sou sócio do Cadol, que a gente tem aqui um 4 expert com 20 empresas, não sei o que, os caralho, e 20 funcionários. Não, mano. Foi sobre a pessoa, mano. Então, com a Joana, ela é de Caraíva, aqui na Bahia. Ela é de Caraíva, não. Ela tinha um restaurante em Caraíva, ela tem um hotel também, Airbnb em Caraíva. Falei sobre isso. Pô, falei, pô, eu já morei perto da sua cidade e tudo mais. Quando eu passo minhas férias, eu quero conhecer teu hotel, eu quero conhecer teu restaurante. E aí foi criando relacionamento, velho. Aí chegou pro momento do pitch, que o momento do pitch pra Joana foi, cara, eu vejo que tem nutricionistas que fazem mais dinheiro do que você, com menos seguidores, e você tá deixando dinheiro na mesa. Vamos trocar uma callzinha de 30 minutos pra explicar como funciona? Como você pode ficar rica? Certo? Mas, dificilmente alguém vai te negar voz quando você já deixou a pessoa falar, porque as pessoas amam falar sobre elas. Isso é um fato. As pessoas amam falar sobre elas. Todo mundo é muito egoísta, mano. Todo mundo é muito egoísta. Por isso que o trabalho de um closer é controlar o ego dele. Zero resultado, você não é ninguém. Seu expert não é ninguém. A call é sempre sobre o lead. Fechou? Então, novamente, para abordar um especialista, eu gosto de fazer isso aí. Eu crio um relacionamento com ele falando sobre o que. Se ele postou sobre o céu, eu falo sobre o céu. Se ele não tá passando nada, eu falo sobre algum post antigo dele. Respondi, Ivan, sua pergunta? Perfeito, respondido. Só uma última dúvida para poder concluir. Qual que é a diferença, basicamente, do lead pro especialista? Esse ponto ainda que eu estou um pouco indeciso. Boa. O especialista é quem você se tornou sócio. Então, meu especialista hoje é quem? É o Cadoca, é o Binhara, é o Renzo, é o Lona, é a Joana. Então, especialista é quem você se tornou sócio. É como se fosse uma franquia, como se fosse uma McDonald's. O especialista é o McDonald's. Ele vai vender suas batatas fritas, basicamente. Então, o especialista é o rosto do seu produto, certo? E lead é cliente. Então, lead são seguidores desse especialista. Sacou? Perfeito, perfeito. Consegui compreender melhor. Boa. Thalita falou que tá com 100% de conversão com o Expert, só que tudo na vida é relacionamento, turma. Vocês não estariam aqui se não fosse relacionamento com o Kadoka. Não teriam comprado de mim se fosse relacionamento. Sacou? E não vão conquistar nada na vida se não for relacionamento. Por isso que tem um livro muito bom de você ler que é Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas. Relacionamento. Ser interessante pra depois ser interesseiro. Primeiro você ouve a pessoa, depois ela sente a obrigação de te ouvir, mano. É natural. E isso é um processo não só pra internet, pra Instagram, pra. Porra, esses últimos dias, mano, eu tô dando boa tarde até pro cavalo, mano. Por quê? Mano, você começa a destravar essa questão de, dar um bom dia, ninguém vai responder. Mano, foda-se não vai responder, mano. Eu conheci um cara, um senhor, mano, que, porra, o cara vivia acampando, mano. O cara vivia, tipo, no mato. Mas talvez nunca teria conhecido esse cara, essa experiência. E eu vou encontrar alguém que acampa, que gosta de acampar. E eu falo, cara, eu conheci um senhor que acampava, um senhor. E isso já vira o quê? Repertório pra onde? Pro rapó. Toda conexão humana gira o quê? Vira o quê, turma? Repertório, mano. Eu vou tatuar essa frase, mano. Eu vou tatuar essa palavra. Repertório, mano. Então, às vezes, tu tá na academia, tu tenta na academia de cara fechada, bota o fone, não fala com ninguém. E às vezes uma pessoa que tu troca ideia ali pode ser uma venda, pode ser um repertório pra tu usar em outras calls, entendeu? E seres humanos é cheio de histórias, mano. Sacou? E cada pessoa que você encontra gera repertório pra você usar com o seu lead ali. Seja, porra, um cara que acampa, seja um cara que fumava maconha e parou de fumar. Enfim, tem várias histórias que você pode utilizar no final da call. Fala com a. Eu, Tá com a mão levantada, caralho? boa, boa. Cara, seguinte, eu fiz uma call agora com um cara, onde eu peguei um sinal de 3 pila com ele, porque era o que ele tinha na conta, Aqui, ó. porque ele não recebeu do salário. Vai receber sexta. Só que eu fiz beleza, a oferta e tudo mais de um produto de 1.500, mentoria coletiva.
Só que o cara ganha 10k e a nossa individual tá 5. Eu fiquei pensando, cara, será que eu tento nessa call de follow-up sexta puxar ele pra individual? Mas, beleza, o cara ganha 10 pau e tava zerado, só tinha 3 reais na conta, como assim? O que que ele faz com o dinheiro dele? Não sei. Aí Mentiu eu pra não- você, então. Ponto. Veja, humanamente, eu sei que tem muita gente que extrapola, mas, cara, o cara, ele é o quê? Ele é dev, né? Sim. Mano, dev por si só é um cara seguro, mano. Entendeu? Dev por si só é um cara seguro. Então, veja, como que o cara ganha 10 pau e no final, e no começo do mês só tem 3 reais, mano. Dia 7. É que ele não recebeu ainda. Boa, beleza, não recebeu, mas se acontecer uma emergência agora, se hipoteticamente o computador dele queimasse, como é que ele ia codar? Se acabasse a internet dele, se a internet dele falisse, o Wi-Fi que ele tem na casa dele falisse, como é que ele contratou a internet pra ontem pra conseguir fazer uma dele amanhã? Não teria como. Ele pagaria com 13 reais? Não pagaria. E aí começa a falha, no meu ponto de vista, começa aí, entendeu? É você apertar. Porra, tu ganha 10 conto, só tem 3 reais, mano. É isso? E se você quisesse comer uma coisinha hoje, um lanchezinho, velho? Imagine, você sai. Vocês que namoram. Pô, imagina tua namorada hoje e vou pra sua casa pra gente tomar um vinhozinho gostoso, ficar abraçadinho nesse frio, e você com 3 reais na conta. O que você ia falar pra ela? Vai dar não. Entendeu? Então, tipo, aí você vai pegar o cara na mentira, pô. Entendeu? Mas, porra, foi boa, pelo menos você pegou 3 reais. E voltando agora a sua. Meu diagnóstico inicial, pelo que você me trouxe aí, de bate-pronto, foi esse. Não faz sentido, não tem congruência. Foi um erro meu também. Eu perdi uma venda essa semana passada por conta disso. O cara ele fazia 15 mil reais. Mas isso aconteceu por quê? Por que que eu e você errou? Porque a gente não utilizou o quê? Emocional. Se eu uso emocional, eu faço o cara vender a cueca pra pagar. Entendeu? Eu não usei, perdi a venda. Porque o cara disse, eu tenho os 400 reais pra pagar, mas eu tenho que pensar na minha filha. E eu não usei a filha, mano. Ele falou pra mim o que que eu tinha que pensar, pô. Pensar na filha. E se ele tem que pensar na filha, o que que ele vai fazer com 400 reais com a filha dele? Nada. 400 reais hoje, paga o quê pra uma filha, pô? Nada. Não paga nada. E eu posso mostrar a ele como que, junto comigo, ele pode, no futuro, não precisar pensar em investir 400 reais em conhecimento por conta da filha. Porque ele vai ter tanto dinheiro suficiente que investir 400 reais ou não vai impactar no orçamento dele para cuidar da filha dele. Mas, novamente, o que que 400 reais paga? Nenhum tratamento. Mal paga Uber pro cara ir pro SUS. Entendeu? Então, eu e você, a gente pecou inicialmente nisso aí. Voltando, beleza, eu sei que ele ganha 10 pau. No follow-up, eu busco a individual? Sim. Porque você não vende 5 mil, você vende quanto? Como? Você não vende 5 mil, quanto que você vende? Pô, vendo 12 vezes de. Boa, pronto. Então, é 5% do salário dele, pô. É 5% do salário dele. Ele vai ganhar mais ou menos com vocês. Mais, pô. Muito Pô, mais. pagando 5%. É menor do que o dízimo. Mas a gente peca, pô. Por quê? Porque a gente tá tão no automático às vezes que a gente só quer tirar pedido. Isso é natural, pô. Isso eu também peco. Eu vou pecar se eu não me atentar. Por isso que estar presente no qual é fundamental. Eu tento hoje desligar meu celular, porque se eu deixar, mano, o WhatsApp não para. Então eu boto no modo avião, eu desligo a notificação, eu fecho o WhatsApp aqui pra não olhar. Só se é um caso muito específico. Mas se a gente não tá presente na call, a gente perde esses momentos que fazem com que você converta muito mais. Sacou? E você fica. É natural, pô. Você fez quantas calls hoje? 3, 4, 5? Duas. Duas, pô. Mas e ontem? Cara, ontem eu não fiz nenhuma, eu acho. E anteontem? Ontem eu fiz uma. Boa. Então, aos poucos, você vai ficar, não, tá fácil vender. Aí você vende uma, só que não pode ficar fácil, mano. A venda tem que ser difícil, pô. A venda não tem que ser fácil, a venda tem que ser difícil, tá ligado? Porque se a venda tá fácil, é porque em algum ponto do processo você deixou de ganhar dinheiro. Caraca. É, pô. Se o cara só vende Porsche sem ninguém contestar, ele deixa de ganhar dinheiro. Ele poderia estar vendendo mais caro. Ele poderia estar vendendo um carro muito mais completo. Só que ele só tirou o pedido. Entendeu? E vendedor que tira pedido, mano, não fica rico, mano. Então, o papel de uma negociação é você realmente entregar um valor justo pro melhor momento que o cara pode pagar. E isso se dá
com investigação. E aí, tipo, você investigou, o cara ganhava 10 contos, só que você aceitou os 3 reais que ele tinha. Não é congruente. Não é congruente. Começo do mês, com fatura pra pagar, com feira pra fazer, com aluguel e tudo mais, entendeu? Não tem congruência, mano. Justo. Faz sentido. Nossa, muito sentido. Tipo, é diferente a situação que eu tive. Aí eu até compartilhei essa call ao vivo com vocês. Eu ranquei do cara R$ 1,37. Mas por quê? Era menor de idade, ele mandou o print da conta dele e ele realmente só tinha R$ 1,37. Ele mostrou, inclusive, o histórico do banco dele que ele tinha transferido a única grana dele pra comprar perfume. É diferente a situação, sacou? E ele realmente não tinha previsibilidade de quanto ele ia ganhar. Mas se eu soubesse que ele tinha previsibilidade de ganhar 3 pau, eu ia falar, mano, como é que você ganha 3 pau e só tá com R$ 1 na conta, irmão? Ah, eu sou menor de idade, meu pai me banca. Sim, mas e se acontecer alguma coisa que só depende de você? E se você estiver viajando com a menininha e, porra, tiver que ficar no hotel? E aí? Então é você pegar esses momentos de pressão, sacou? Porque, porra, imagine, velho, que situação chata você viajar com uma pessoa, você tá saindo com uma pessoa e você não ter uma grana pro Uber, mano. Uma grana pra pagar uma pipoca, porra. E ter que pensar sobre investir R$ 100, R$ 200, R$ 400 em conhecimento pra você não ter essa dor de cabeça de dinheiro, saca? Então, é algo que a gente treinar, mano, essa percepção, porque senão passa despercebido até pra mim. Beleza? Justo. Nossa, valeu, Eliseu. Ajudou Boa. demais. Bora, Matheusão? E o Eliseu, cara, hoje eu fiz ali mais ou menos umas 4 calças, né? 4? Isso, fiz 4 calças. E, cara, 3 pessoas eu fiquei naquela de sinal pra pensar, sabe? Beleza, uma ou duas eu errei ali de não estar com todos. Vocês estão me ouvindo? Tô Estão me ouvindo ouvindo? bem. Marcha. De beleza, não tá com todos os decisores ali, né? Mas tranquilo. Ah, a questão é, nem cheguei a pegar sinal, né? Acho, não sei se foi um erro ou não, porque, cara, eu tô um pouco assim de pegar sinal ultimamente, porque eu sinto muito da pessoa, né? Se ela chega no final e ela fala, beleza, eu vou pensar, ou realmente vou pensar, sabe quando você entende no tom da pessoa, se ela realmente vai pensar ou não, ela só tá fugindo? Pensar em quê? Não, realmente pensar na compra ali do produto. Bom, mas veja, de duas uma. Ou ela vai pensar porque ela não entendeu, ou porque ela não quer. Então, aí eu queria entender um pouco, porque, porra, 3 no mesmo dia, beleza, um até vai, mas 3, né? Aí, mano, será que eu tô errando mais por dentro da call ali no meio, ali na questão de abrir gap na implicação, beleza? Eu tô abrindo a call legal, eu tô abrindo a parte emocional do cara legal, achei umas perguntas legais pra abrir ali, pra sondar a parte emocional. Aí a questão é, na questão, por exemplo, negócio da perfumaria do cara, eu não sei se eu tô conseguindo abrir realmente um gap ali de beleza, comigo vai ser muito melhor, você tá nessa situação aqui, é, botar na cabeça do lead aquela questão de, cara, preciso estar com esse cara pra chegar no onde eu quero chegar, entendeu? Você acha que isso pode ser um fator que eu tô errando ou é mais realmente no pitch? Boa. Pressão. Pressão? Pressão. Como assim pressão? Veja, o Pressão. sinal é um aperto de mão digital. É um compromisso de que, se fez sentido pra ele, o que que tá pendente? Uhum. Se eu vou resolver esse problema, o que que tá pendente na questão financeira? Aí, sim, boa. Qual foi, pensar em quê? Você perguntou? Pensar em quê? No caso, exatamente, eu perguntei. Não perguntou. Eu perguntei, no caso é pensar e conversar com a esposa, enfim. Tá. Certo. As 3 foram esposa. Duas. Tá. 2 foram esposa. O outro foi pensar. Pensar no investimento financeiro. Tá. Então, Porém, é aquela questão, ó, é tipo, cara, cabe no meu bolso, mas eu vou preciso pensar. em quê? Cara, eu preciso pensar no investimento financeiro. Tipo, cabe no meu bolso, mas eu vou pensar no investimento financeiro. Não tem congruência. Sim, então se cabe no seu bolso, por que você tem que pensar? Cara, se tá apertado pra você, é só fala pra mim. Eu quero te Exato. ajudar. E aí você pode facilitar a entrada. Facilitar a entrada, irmão. Não tem medo, velho. É melhor às vezes você perder um pouco de caixa agora, facilitar essa entrada e colocar o cara pra dentro e antecipar essa parcela. Uhum. Então você acha que talvez o problema não pode estar no meio da call ali não gerir necessidade, talvez urgência? Porque tá muito claro no pitch. Eu falo assim, cara, isso aqui eu tô te fazendo agora. Beleza? Sim. Entendeu? E a pessoa ela vira e fala assim, cara, vou pensar. Mesmo depois de ter falado, e é só agora, entendeu? Mas você Você tá, acha que você tá condicionando um sim claro ou não claro? tô, Boa. Aí eu falo. Cara, eu vou pensar primeiro não claro. Isso vai continuar onde você tá beleza. hoje, que é fudido. Pronto. Ah, então fechou. Então se o cara começa a dar muito disso daí, beleza, posso me atentar um pouco no meio da call ali, na questão da urgência, né?
Gerar necessidade no cara. Gerar necessidade emocional. Por que que ele Beleza. quer fazer mais dinheiro com perfume? Por conta da filha, do carro, disso, da dívida que tem que pagar, não sei o quê. Final da Mas venda. chegou no final, o cara começou a mandar essas de, mano. Cara, eu não claro pra mim. Aí se dá um, tipo, beleza, então você tá fora. É tipo isso. Eu já demiti muita gente. Eu direto mando lá no feedback do grupo. Demiti, não queria. Demitiu o cliente? Demitiu o cliente, pô. Porque, vou pensar, e você gasta energia com flop. Tipo, um cara que Exato. já não iria comprar, mano. Por quê? Porque todo o processo é pressão, velho. Você chegou na call porque ele tem um problema. Ninguém chega numa call pro cara não resolver um andor, mano. Não chega, pô. Ninguém chega na call. De 2 mãos, o cara não tem dinheiro. E tá totalmente. Pô, não consigo, Eliseu. O cara, mas dia sim que eu consigo, irmão. Aí eu falo, cara, então a gente tem um compromisso aqui? Você não consegue mandar sinal. A gente tem um compromisso? Tem um compromisso. Então manda lá no grupo pra mim. Eliseu, não consigo fechar hoje. Eu faço o cara escrever, pô. Eu faço o cara escrever. Dia 5 eu não consigo. Hoje eu não consigo, dia 5 eu fecho. Por quê? É um compromisso, velho. Fica registrada a parada. Você só pede, você não dá justificativa Não, tipo, nenhuma, irmão, você então, fala, cara, irmão. manda pra mim então no WhatsApp aí. Manda aí pra mim. Olha, Eliseu, eu não consigo hoje, mas dia 5 vai estar fechado. Uhum. Você- cara, Matheus, eu faço calls todo santo dia. Uma média de 5 a 8 calls por dia. Dá mais de 120 calls no mês. Cara, 120 pessoas que eu converso. Quantas pessoas, como você, falaram pra mim que vou pensar e depois eu volto e não voltaram? E qual foi o resultado delas, Matheus, na sua opinião? Você acha que elas conseguiram ter sucesso? Você pergunta isso daí. Não. Certo. Não conseguiram. Não porque eu sou a única, não porque eu sou o único caminho, Matheus. Mas porque essa pessoa desiste de tudo que ela toca a mão. Ela toma uma decisão aqui agora, acha Uhum. que sozinha vai ter mais resultado e segue o mesmo ciclo sem fim. Por quê? Porque ninguém consegue tudo sozinho. Sim, entendi. Mas isso aí, né, pra você chegar nesse nível de beleza, é isso, né, isso que você tá falando, impor tudo isso aí, você, cara, durante a calça agregou muita necessidade, gerou muitos aí, né? É. Pra tipo, mano, realmente, você tá sendo burro de você não tomar decisão agora. Ontem Tá. teve um cara que realmente, tipo, ele não entrou. Era 11 horas da noite. Fiz a parcela facilitadíssima pro cara e realmente Uhum. ele não entrou. Eu falei, cara, a gente já tá aqui há 10 minutos essa mesma. Pra mim é um sim claro, não claro. Você tá calado, então pra mim é um não claro. Mas porque realmente, cara, se você não pode pagar, é só falar, não posso pagar, Eliseu. E eu não vou te julgar, irmão. Eu te apresentei aqui a solução do seu problema. Hoje você é um cara que tá estudando análise de sistemas, que só ganha 3 mil reais e quer passar a ganhar 10. Como você vai fazer isso? Daí, por esses argumentos aí que ele falou no meio da call. Agora, só uma outra dúvida, mano. Beleza, eu entendi um pouco, mas aí durante a call, né, beleza, tem a fase da abertura, você abre a call, né, beleza. Sim. Qual que é o seu raciocínio? Abrir a call, qual que é o seu primeiro pensamento ali, né? Você segue algum. Tá. Aqui, ó. Porque o que eu penso, né, te falando aqui? Eu abro a call, eu, primeiramente, né, faço toda aquela abertura e tal, daí eu começo a perguntar um pouco mais da vida pessoal do cara, para abrir coisa pessoal, enfim, emocional. Aí eu já tenho, beleza, ali armamento emocional para usar contra o cara, né? Contra o cara não, né, para ajudar ele a comprar. Mas enfim. Aí depois que eu passo a perguntar, por exemplo, a situação atual do negócio, começo a perguntar dos problemas do negócio, e aí eu começo a apresentar a solução e daí eu vou pro pitch. Então, Boa. eu não sei se você faz isso, você recomenda alguma coisa diferente. Deixa eu destravar o PC, peraí. Hoje tá punk, viu, velho? Tem que iniciar essa porra. 2 anos que eu não desligo o Mac, mano. Chega a hora que ele frita. Você tá louco. Calma aí, vai dar certo. O OBS também torando um pau gravando. Tá, peraí, vai dar bom. Eu até tenho tudo no Google Docs e tudo para seguir e tal, né? São os momentos de cada call, mas Ó, eu não sei se qual é eu o tô meu encaixando bem raciocínio aqui, aqui? cara. Meu raciocínio toda call basicamente é abertura, falando quem eu sou, falando sócio do Cadoca, não sei o quê. Depois Uhum. eu venho pra entendendo como que esse cara conheceu o Cadoca e o que ele já fez no Uhum. digital. Só isso, velho. Deixa eu abrir aqui pra... Abriu, mas a mesma coisa que eu também. É a mesma coisa, mano. Não tem muito, cadê? Aulas. Eu já tenho uma aula sobre isso, mano. Que eu tinha que fazer. Uhum. Cadê? Acho que eu não finalizei ela, não. Mas sempre sem bronca. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir uma página nova aqui. Depois eu tenho que fazer. Eu não tenho, velho. Eu não tenho esse meu. Não é script que fala, não, mas. Mas, velho, basicamente. Cadê? Tem como compartilhar aqui? Vou ver se eu acho que é o meu, peraí.
Mano, pra processos eu tenho que melhorar muito, mano, meus processos, saca? Uhum. Hum. Ah, mas eu imagino que talvez seja uma linha de raciocínio ali, né, mano? Pra pelo Depois de algum menos. tempo fica normal. Mas eu tenho uma T aqui, ó, que eu tinha feito, mano. Só falta realmente desenhar melhor isso aqui pra passar pra vocês. Que é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui que eu faço, mano. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Boa. Porque meu pensamento foi hoje, cara, será que eu não tô errando no meio da cal, no meio desse tanto de, né? Nesse processo do meio da cal pra tá dando esse problema aí, mano? Tem necessidade do cliente de comprar, entendeu? Boa. Então, cadê? Quando metade vai aparecendo. Boa, então isso aqui eu quero realmente lapidar mais isso aqui, que é o quê? Conectar, que é quebrar o gelo, gerar atenção e afinidade, que é aquele momento de falar quem eu sou, Conexão, nananã, boa. etc, 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 como conhecer o Cadoca, etc. Onde que você mora. Como eu já viajei bastante, isso me ajuda muito. Então, tipo, eu já pisei um pé em cada estado. Então acaba Mano, uma que, coisa. Não, eu pergunto também, mano, eu sempre confirmo antes aqui na cal se tem um sócio pra entrar e todas essas coisas assim do boa, pré-vendas, cara, pra não nice. perder tempo. No teu nicho isso é perfeito. Uhum. No teu nicho aí isso é excelente. No meu também, mas acaba que é menos comum do que Sim, o no meu é. seu. E o SDR acaba pegando muito essa informação também, já tem sócio, quando tem a operação montada. Então eu faço conexão, captação de dor, que é o pouco que já tentou no digital, o que você não tentou, já comprou mentoria, já comprou curso, etc. Eu vou investigando. Por que você não teve resultado? Por que você está travado? Por que isso? Por que aquilo? Como isso aconteceu? Hoje o que mais te incomoda? Onde você quer chegar daqui a 6 meses? Como que você está hoje? Quanto você ganha hoje? Depois eu venho em condução, que é onde eu faço a aula. E dentro da aula, dando retorno? Cadê o Mateusão? Tô te ouvindo. Ah, cara, eu vou desligar aqui, não sei se Fechou. meu pote Vai. aqui não. Então, dentro da condução é onde eu faço a aula e vou conduzindo a solução para ele. Vendendo a visão de solução, que é, cara, o que a gente faz hoje é simples. No produto Cadoca é o quê? É encontrar alguém com público, conhecimento e monetizar esse conhecimento. E aí nasce um coprodutor, né? Em tese, no resumo, é isso. A gente tem alguns frameworks do Cadoca, a gente tem um protocolo Titan, a gente tem, enfim, outras paradas ali, é de valor e tudo mais. Mas no frigir dos ovos é isso aqui. Você encontra alguém que tem público, conhecimento, monetiza esse público, esse conhecimento e faz dinheiro. E eu vou conduzindo para a solução como? Mostrando na prática a aula. Então, dentro da aula, eu já vou fazendo essa condução. Como que eu faço essa condução dentro da aula? Mostrando tudo que ele precisa fazer, mano. Todo o passo a passo dele. Sem esconder nada. Então, a gente cria produto assim, a gente tem que abordar 10 pessoas, fechar com um. A gente tem que criar produto que entrega o cliente procura, vender. E aí, como que a gente vende? Com conteúdo, agendamento, E onde que você chegou, João? Ah, cheguei no fechamento. Tá vendo, João? A prova do que a gente faz funcionar é o quê? É você na minha frente, João. Porque tu chegou por todo esse processo, conteúdo, interesse, agendamento, nananã, chega no fechamento. E assim, João, se você encontrar alguém com 10 mil seguidores e vender para 1%, é 100 mil reais. 50 mil para cada. Mano, uma coisa que eu reparei que talvez esteja errando já então, você separa o momento de beleza, agora eu vou escutar esse cara, tudo que tá de ruim na vida dele, todos os problemas, daí você dá aula, você não vai, tipo, meio que o cara apresenta uma dor e você apresenta a solução. Não, ele vai falar tudo que ele tá fudido. Eu vou só papel, 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 papel. Falou, fala, cara, deu pra entender. Agora eu vou te apresentar como que eu posso resolver isso pra ti. Não é pitch, é aula. É Então, aula. Uhum. exatamente. Tá Pô, dando Eliseu, retorno como que eu ainda só aplico pra... isso? Mano, talvez, porra, mostrando como que vocês fazem pra captar cliente. Enfim, mano, dá um mini direcionamento, velho. Uhum. Só te perguntar, tá dando retorno ainda? Não, tá de Senão eu boa. desligo. Agora ficou de boa? É por causa da minha capinha do celular, então. Entendi. Eu tô fazendo mais ou menos isso aí. Eu pego, eu abro a call, aí eu meio que puxo as dores, moço faz algumas perguntas ali, né? O que motivou o cara a empreender, a sair do CLT e tal, para Sim. arriscar, né? O que motivou o cara? Aí o cara abre uma coisa emocional, outra, beleza. Só que daí eu começo a partir direto para como que tá funcionando o negócio do cara hoje, entendeu? E daí eu pergunto dos objetivos da pessoa e o que ela tá fazendo para atingir isso aí. E daí ela me traz e tal, o que ela tá fazendo, e eu falo o que falta para fazer para atingir isso aí hoje. Daí eu começo a falar o que falta e tal. E daí, nesse meio tempo, eu já vou apresentando solução. Não tem um tipo meio que isso aí que você falou agora, entendeu? Esse interlúdio, né, mano? De tipo, pô, eu sei do que eu tô falando. Isso aqui, mano, mostra que você sabe do que você tá falando. Mano, e é sempre a mesma aula para Mano, pessoas que estão no nível básico e avançado. Mano, mesma Tipo, coisa, só muda o quê? Só muda às vezes, tipo, hoje entrou a, não sei se ela tá aqui, hoje entrou a
A Evelyn. A Evelyn, ela vai se tornar expert. Obviamente não tinha como mostrar isso aqui. Mas eu mostrei o quê? Pô, como criar produto. Eu usei isso aqui. Pô, tem muita gente que foca em vender. Ela falou, eu quero vender. Se eu fizer 5 mil vendas por dia de R$ 200, eu faço 1 milhão. Eu falei, beleza. Mas você tem um perfil com 60 mil seguidores. Você acha que você vai conseguir fazer 5 mil vendas por dia? Em um mês, é o dobro do que tu tem de seguidor. Cara, eu tô errando as perguntas, velho. Entendeu? Aí ela falou, pô, realmente, eu acho que eu não conseguiria. Então, qual o foco então aqui, Evelyn? É você vender Epicentro de valor. Você vender mais caro para quem pode pagar e fazer mais dinheiro em menos tempo. E aqui tu já recebe primeiro não. Não pode pagar isso aqui, eu pulo pra onde? R$ 600. Entendi. Eu tô errando as perguntas e tô Então, errando tipo, eu essa não passei por parada aí. essa questão de abordagem, entendeu? Eu já fui pra cá, direto, já mostrando pelo seu produto. Tirei, já foi. Porque não muda muito, mano. Opa, perdi. Aqui, aí fica uns assuntos aqui, tipo assim, ó, o cara que eu perdi a venda de era expert também. Eu perdi a venda porque eu não usei o emocional. O cara tinha 90 mil seguidores, só tem 130 alunos. Na teoria, a gente pode vender para 1% de quem segue a gente, ou seja, seriam 900 vendas. Aí Mano, entendi. ele queria, mano, eu nem lembro mais, mas acho que ele queria investir em tráfego pago. Eu falei, mano, pra que você quer investir em tráfego pago, velho? Uhum. Mano, no seu caso, a maior parte do público é pessoas que já estão no digital, mas não trabalham com coprodução, né? É, Já tem, estão meio que ali, se fuderam muito e tal. É tem isso. essa parcela também. Aí que tá, aí agora eu vou começar a pegar essa galerinha melhor. Porque hoje eu não tenho mais um ICP só pra mim, entendeu? O produtor que já estão no mercado e querem escalar, imagina. Exato. Aí a gente vai começar um trabalho forte agora pra pegar Ah, essa entendi, galerinha, mano. entendeu? Aham. Cara, isso aí atrapalha muito, porque eu tô pegando meio que, mano, picado, E, entendeu? é. Picado pra caramba. Tem gente que tá começando agora, tem gente que já começou há 3 dias, 7 dias, um mês, 3 anos, 10 anos. Mas é adaptação a qual, pô? Pô, o cara é um pica. Não vou mostrar tudo. Meu direcionamento é o quê? Por que que você só vendeu pra 130 pessoas? O que que te impediu de vender pra 900? E se o cara, por exemplo, beleza, o que que te pediu de vender pra 130 pessoas? Ele te dá uma resposta muito vaga, assim, tipo, muito merda, assim, você não consegue abrir a dor do cara, velho. Por que que você não vendeu hoje, Matheus? Por que que eu não vendi hoje? Porque os caras não quiseram comprar. Como assim? Não, o cliente, ele falou pra mim que ia pensar, velho. Pensar em quê? Pensar em falar com a esposa no valor do investimento financeiro. Por que falar com a esposa? A esposa que vai pagar? É, cara, o cara falou que tinha que decidir com a esposa o valor do investimento. Por quê? A esposa dele não confia na decisão que o marido dela, que o homem que ela escolheu pra viver a vida dela, pode tomar sozinho? Cara, daí não sei, daí eu já não cheguei a perguntar isso. Boa. Então você viu que você respondeu uma parada vaga, eles não queriam comprar. Só que eu fui falando como assim? Então, Nossa, vai mano, até. é tipo, beleza, tipo, eu perguntei pro cara por que que eu não consigo vender pra 900 pessoas. Ele deu uma resposta vaga? Como assim, velho? Não entendi. Tipo, essa resposta foi confusa pra mim. Mano, e eu acho que um problema que não sei se, muita gente deve ter aqui também. O cara chega no final da call meio que naquela sensação de menos, sozinho eu vou conseguir. Acho que é um erro muito, muito foda no meio da call, né, velho? Isso aí. Sozinho eu vou conseguir ou não? Vou, tipo, porra, meio que entrei na call aqui, meio que, sabe? Beleza, mas você tá há quanto tempo tentando? Foi o que eu falei pra Evelyn hoje. E eu Uhum. falei ontem também. Ontem eu falei pro Guilherme, só que o Guilherme não fechou. Ele falou, cara, eu já tive uma ideia aqui. Ele falou assim pra mim, eu tive uma ideia. Eu vou começar sozinho, eu Isso, quando volto o e eu cara fala pago, essa parada, eu mano. pago o boleto. Eu falei, cara, já tá quanto tempo tentando sozinho? 6 meses? Ele falou, não, há muito mais tempo. E qual foi o resultado disso? Ele não respondeu. Eu falei, negativo. O Mas, resultado foi negativo, irmão. Foi o que você falou pra mim. Esse foi o uhum. resultado. Mano, você puxa urgência ali de alguma forma, basicamente. Mano, não é você ser mal educado, é você trazer os fatos do que o próprio lead te disse. E o fato foi, eu estava sozinho e eu tô travado ainda. E não vai ser essa call de 1 hora que vai mudar o teu resultado, irmão. Eu Entendi. aprenderia a jogar tênis em uma aula de 1 hora? Não. Eu aprenderia a fazer um perfume em uma aula de 1 hora online? Não. Eu teria um quê? Um leve direcionamento. Mas isso não vai resolver todos os seus problemas. Entendi. Eliseu, Oi, então agora. tô ouvindo. Tem cal? Tem um call agora, 9 horas. É. Vai fazer? Claro. Cara, bota a gente pra se socar, então. E aí? Paga o Pix. Ah, Começa a cobrar ingresso, Eliseu. todo mundo aqui quer te assistir pra fazer venda.
Avisa lá o Juan que eu já tô indo. Por favor, Thalita. Vou avisar ele. Meu PC tá travando pra caramba. Ô, Eliseu, Ô, opa, eu tô com uma dúvida aqui, né, não tem nada a ver com esse assunto, é só sobre uma coprodução, né? Eu me manda. interessei bastante desde a última vez que a gente se falou e, tipo, eu pesquisei a respeito disso e eu encontrei, né, de que muitas pessoas falaram que a melhor forma de poder se iniciar nesse nicho é, tipo, pegar projetos já em andamento, né? Projetos que já estejam, tipo, já rodando. Você sabe se isso daí é verdade ou não? Tipo, assim, pra quem tá iniciando. Boa. Cara, sim e não. Depende muito. Por que depende muito? Porque, veja, se você pegar um projeto andando, o que que você sabe sobre coprodução? O que que você sabe sobre criar produto? O que que você sabe sobre área comercial? O que que você sabe sobre gerar resultado pro teu lead? Nada, até o momento nada. Então, aí veja, a pressão de você trazer resultado, no meu ponto de vista, é maior. Por quê? Porque alguém já tá vendendo alguma coisa no digital, Sim, certo? certo. Agora, se eu encontro alguém que não tem nenhum produto, a pessoa só tem público e conhecimento, mas não tem produto, fica mais prático. Por quê? Porque ambos estamos aprendendo juntos. Sim, Entendeu? Mas não existe resposta certa pra essa pergunta sua. É depender muito. Eu sou um cara que, mesmo se eu não souber, eu vou lá e faço. Tipo, eu gosto, não é que eu sou mentiroso, mas é que eu não tenho medo de, tipo, falar não sei e vou aprendendo no caminho, entendeu? Então, sei. Eliseu, eu encontrei um expert que me respondeu, ele já tem uma operação. Cara, marcha. O que que você tem a perder? Você e o Ivan? Nada. Nada a perder. Sim. E vai aprendendo, entendeu? Ah, Eliseu, eu encontrei um cara me respondeu que ele não tem operação, só tem público e conhecimento. Vai junto, meu velho, vai fundo. O principal agora é o quê? É vocês destravarem, mano. Errar o mais rápido possível. Literalmente isso. Sim. Positivo, compreendi, Eliseu. Entendeu? Mas não tem Valeu. resposta certa, não. Eu não acredito nisso, não. Aham. Depende muito de vocês. Se tu tem Sim. confiança de tocar uma operação que já tá rodando e trazer resultado factível para esse teu expert, excelente. Se você não tem essa confiança ainda, escolha alguém que tá começando agora. Positivo, perfeito. Fechado? Fechado, Eliseu. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Então, acho que é isso. Esperar o Juan responder, mano. Foi uma falha minha, era pra ter confirmado a call. Eu confirmei ontem, mas hoje eu acabei não confirmando. Vou confirmar às 10h30. Às 10h30 parece que vai ser boa também. Tinha confirmado ontem 11 horas da manhã. Mas é isso. Se não rolar agora, às 10h30 eu mando pra vocês. Beleza? Era um lead que já era remarcação. É isso, mais uma aula finalizada aí.